seja o teu nome, Senhor. Nós te rendemos graças nessa noite, Senhor, pelo teu amor, pela ação de amor, Senhor, que tu promoveste para a nossa salvação. Pai, tu olhava para o homem e via ele perdido no mundo sem Deus, mas tu já tinha preparado algo, Senhor Deus, através do teu amor, para que o homem fosse salvo, Senhor. E que tu havia preparado era, Senhor Deus, a entrega do teu Filho. Por isso nós rendemos graças a ti, Jesus, nessa noite, pela tua entrega. Rendemos graças a ti, Pai, pelo teu amor. Espírito Santo, pela tua presença aqui no nosso meio, Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós nos colocamos aqui diante de ti, diante da tua igreja, Senhor, declarando aqui que tudo pertence a ti, Senhor. Pai, se me deste uma voz, que hoje ela seja a tua voz, Senhor. Que a tua palavra, Senhor Deus, possa penetrar profundamente em cada coração aqui nessa noite. Nós sabemos que tu estás aqui porque esse ambiente foi preparado, Senhor Deus, através da oração, Senhor. E tu já tens algo para que aconteça aqui em cada vida, Senhor. Nos permita enxergar e ouvir, Senhor, tudo que tu tem para nós nessa noite, para que a gente possa viver pela tua graça, Senhor. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pode sentar-se, por gentileza. Nessa noite, eu sei que cada um teve uma motivação, né? Um motivo para estar aqui, alguma causa para estar aqui. E acho que fica bem a gente começar já, né, se expondo aqui, né? Rasgando as vestes, sem hipocrisia nenhuma. Eu sei que muitos vieram aqui para adorar a Deus, mas talvez alguns vieram aqui para cumprir escala, talvez alguns vieram aqui porque vai ficar feio se eu não for, não sei o que. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, né? Eu gostaria de ter prazer em estar todos os dias aqui, mas às vezes a gente se deixa envolver por outras coisas e a gente não tem, e a gente acaba vindo só por vir. Então, eu quero te dizer que não importa a motivação, não importa o porquê que tu está aqui hoje, importa que tu estás. Quando Deus levantou Moisés para ser libertador do povo, Moisés chegou para o rei do Egito e disse: olha, libera o meu povo para que por uma jornada de 3 dias o povo vá me adorar no deserto. O povo não queria sair para adorar Deus, o povo queria sair para se livrar da escravidão. A motivação deles era outra, não era adorar o Senhor. Eles queriam, porque a carga estava ficando mais pesada ali, eles queriam mais zarpar daquele lugar ali. Não importa para onde, não importa fazer o quê. Eles queriam fugir. Mas a diferença que tem nessas motivações é que quando eles chegaram naquele lugar, o que Deus fez? Deus levou. Deus não se importou com a motivação de cada um, mas Deus libertou o povo. Mas a diferença é que quando eles chegaram no lugar que Deus preparou para que houvesse ali o sacrifício de adoração, aqueles que entenderam o propósito de adoração adoraram a Deus e receberam a recompensa por isso. Mas aqueles que ainda estavam na mesma motivação, não entenderam o propósito, esses se perderam. Não importa o motivo que tu veio aqui essa noite, importa que tu ajuste, alinhe isso, e que nessa noite tu possa então entregar a tua adoração a Deus, fazer a tua oferta, o teu sacrifício, entregar teu coração aqui, para que Ele, olhando para ti, Ele também te retribua. Porque Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado. Você pode mudar o pensamento ou o teu sentimento desde quando saiu de casa até esse momento. Você pode. Faça isso. Entregue tudo ao Senhor. Entregue aquela ansiedade que tu tinha, entregue aquela causa que tu busca, entregue tudo. Entregue ao Senhor e somente adore a Ele nessa noite. Louvado seja Deus.
Faz um pouco mais de 20 anos, logo que eu comecei a ir na igreja. E eu me lembro do dia nós estávamos indo e a minha esposa separou R$5 para levar de oferta na igreja. E eu falei para ela, não, espera aí, ir na igreja dos crentes eu até vou, né? Mas levar dinheiro do pastor eu não vou, né? Pode guardar esse dinheiro aí. E aí passou o tempo, eu continuei indo, né? Pela mesma motivação que eu falei agora, eu ia para não dizer, não que eu queria estar naquele lugar. Eu ia de tanto dizer que não, algumas vezes eu disse sim para minha esposa. E aí fui mais algumas vezes, chegou um momento em que eu comecei a receber, né, a revelação de Deus na minha vida, comecei a entender a graça. E a partir daquele momento eu pensava assim, olha, essas portas não podem fechar. Aquilo que o Senhor alcançou na minha vida, a transformação que Deus fez em mim, Ele precisa fazer em muitas mais pessoas. Eu preciso me envolver com essa obra. Então o que transformou foi que o que era um peso para mim passou a ser uma alegria, um regozijo, e eu comecei a levar daquilo que eu tinha para a igreja, porque eu comecei a acreditar naquele propósito. E do que era peso passou a ser alegria, satisfação, porque eu comecei a entender alguns princípios. Você que já entendeu esses princípios, né, e você tem o desejo de ofertar nessa noite ou contribuir com a obra do Senhor, né, faça isso com entendimento, com clareza, acreditando que é o Senhor quem move todas as coisas, e que assim como o Senhor te alcançou um dia, né, Ele pode alcançar outras tantas pessoas. A obra de Deus, ela precisa do envolvimento de cada um de nós. Se você quiser fazer isso, esse é um bom momento. Eu quero orar. Deus de amor, de graça e de misericórdia, diante da tua igreja, Senhor Deus, na presença do teu Espírito, eu te peço, Senhor Deus, para que tu venha, Senhor Deus, com a tua palavra, que tu venha, Senhor Deus, com a tua instrução, com o poder do teu Espírito, Senhor Deus, e derrame, Senhor Deus, assim como essa chuva abundante, Senhor, derrame na vida de cada um a tua recompensa, Senhor. Não fazemos nada por barganha, não negociamos contigo, Senhor, mas entendemos alguns princípios, Pai, e queremos viver sob esses princípios, Pai, porque sabemos que Tu és um Deus galardoador, e no Teu tempo, Senhor, da Tua forma, do tamanho que Tu quiseres fazer, Senhor Deus, nós saberemos que algo de Ti nós teremos, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um, Senhor Deus, que contribui para essa casa, Senhor Deus, contribui para a Tua obra a partir dessa casa, Senhor Deus. Nós Te pedimos por eles, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem quiser acompanhar comigo, Mateus 13, por gentileza. Mateus 13, versos 1, 2, 3, depois a gente pula para o 10. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. A gente pula agora para o verso 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é lhes dado, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Amém? Estão conseguindo me ouvir? Continuamos tranquilo. Mas Jesus propôs parábolas, né? As parábolas eles propôs para alguns que não conseguiam entender com clareza o ensinamento
que ele trazia. Mas ele propôs essas parábolas também para os seus discípulos. Era uma forma, dentre tantas formas, que Jesus tinha de ensinar as coisas do reino de Deus. Parábolas era uma delas. Jesus, ele falava através dos ensinos de forma clara. Jesus, ele falava através das profecias. Jesus repreendia o sistema pecaminoso e religioso da época. Mas Jesus também falava por parábolas. E de todas as formas que Jesus ensinava, as parábolas eram as mais enigmáticas, aquelas que abriam um leque maior para entendimento. Era mais fácil de colocar os nossos anseios, os nossos sentimentos naquele ambiente que o Senhor abria através das parábolas. Já deu para perceber que é sobre parábolas que a gente vai falar nessa noite, Tem muitas parábolas que são difíceis de entender. Parábola, por exemplo, do rico e do Lázaro. Em Lucas 16, ali tem todo um cenário de céu, de inferno, de abismo. E quando a gente lê, a gente fica pensando, será que isso é uma antevisão de regiões celestiais? Ou será que o Senhor só abriu um cenário para que a gente consiga entender o cerne do ensinamento que ele tem? Então elas têm essa condição de nos fazer viajar por elas, e de alguma forma encaixar aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através dos nossos sentimentos. Para a gente entender as parábolas, entender a palavra do Senhor, precisa de duas coisas que eu julgo que são importantes, que é compreender a aplicação e o significado daquilo que o Senhor nos fala. A aplicação e o significado. Quando nós não entendemos o significado, que é aquilo que Deus quer dizer com aquilo que Ele disse, nós não saberemos também como fazer a aplicação, que é como usar, como nos movimentarmos através daquela palavra. Então nós precisamos entender da palavra de Deus para quem aquela palavra foi escrita, qual o propósito daquela palavra ter sido escrita e qual a verdade que existe nela. Irmãos, não é toda palavra que é para todo mundo. Eu não posso pensar que Deus diz algo para mim quando Ele não está dizendo algo para mim, Isso vai me fazer entrar num lugar onde não é o meu lugar, A Bíblia tem textos específicos para determinadas pessoas, por um determinado tempo, por uma determinada tarefa. Por exemplo, o texto de Jeremias 1:58. A palavra de Deus diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi, antes que viesses ao mundo, eu te ungi e te designei para profeta das nações. Mas uma palavra que Deus fala para Jeremias. Os versículos anteriores, ou as palavras anteriores, Jeremias diz assim: a palavra de Deus chegou a mim com a seguinte convocação, antes mesmo de te formar no ventre materno. A palavra chegou a mim, Jeremias, com um propósito, e eu fui convocado para fazer isso que o Senhor está determinando, ser profeta das nações. E foi isso que aconteceu. Jeremias profetizou sobre Judá, sobre o Egito, sobre a Arábia, sobre a Babilônia, sobre tantos lugares. Mas a gente precisa ter um cuidado quando a gente acredita numa palavra, ou quando a gente libera uma palavra para alguém. Eu conheço já de algum tempo, talvez vocês conheçam também, alguém que, olha, eu tenho uma palavra, eu tenho um chamado e eu vou porque alguém liberou uma palavra para mim. Irmãos, quando se libera uma palavra para alguém, aquela palavra não é para aquela pessoa, você impulsiona ela a entrar num lugar que não é o lugar dela, e ela vai porque ela acreditou em ti ou em mim, e ela luta por aquilo acreditando que é do Senhor, e ela vai, mas como não é do Senhor, o Senhor barra, e ela sofre, porque eu liberei uma palavra que não era para aquela pessoa. Ou eu sofro se eu acreditei numa palavra que não era para mim. Nem tudo que está na Escritura é para todo mundo. Nem tudo é para todo mundo. Eu preciso entender o tempo específico, eu preciso entender para quem que é e qual que é o propósito daquela palavra. Deus pode falar para algum de nós o mesmo texto que Ele falou para Jeremias e ser uma verdade para nós? Claro que pode.
Perfeitamente pode, mas precisa ter o mesmo propósito, a gente precisa ter a mesma vocação, a gente precisa ter virtudes para que aquela palavra se cumpra. Se eu não tiver, essa palavra não cabe para mim se eu não tiver as virtudes necessárias para ser profeta das nações, se a minha vocação não for profeta, e se não for esse o tempo que o Senhor quer. Não é para mim essa palavra, nem para ti. Então é um cuidado no receber a palavra, e é um cuidado que a gente precisa ter no liberar a palavra. Um outro exemplo, 3 profetas, Moisés, Jeremias e Daniel. Moisés, profeta do Senhor, o encargo, a vocação de profeta, a palavra dele era para libertar o povo da escravidão. Jeremias, profeta, vocação de profeta, assumiu esse encargo, a palavra dele era para que o povo deveria se submeter à escravidão. Ele falava: olha, o rei da Babilônia vem aí, e vocês não lutem contra eles, vocês se entreguem. E Daniel era um profeta, na vocação de profeta, e a palavra dele era para ensinar a como se movimentar sendo escravo, na escravidão. Nem todo profeta, né, profetiza as mesmas coisas, e nem todo crente é profeta, irmão. Nem todo crente é profeta, né? A palavra precisa que, para chegar até mim, e eu receber, e eu entrar naquele lugar, eu preciso ter aquela vocação, as virtudes. Isso também precisa ter a ver com a minha identidade, com o propósito que Deus tem para a minha vida. Irmãos, então, se não é toda palavra que é para nós, qual palavra que é? Vamos desembrulhar esse negócio. A gente precisa, né, ver o que Deus nos diz o não, mas vamos ver o que Deus nos diz o sim também, né? Como que a gente pode entender, então, né, como que a nossa vida cabe na Bíblia, ou a Bíblia cabe em nós, como que a gente entra nesse contexto todo, né? E pelo entendimento das parábolas, a gente entende que são através de cenários, né? Cenários ou panos de fundo que são descortinados para que a gente possa entender o ambiente em que a gente vive, né? Nós conhecemos esses cenários através das parábolas do Novo Testamento e do Antigo também. O Antigo Testamento também tem parábolas, a gente vai ver uma em seguida, né? Jesus ensinava por parábolas justamente por causa disso, né? As parábolas, elas nos remetem a cenários abertos, né? E nesse, então, novo ambiente a gente consegue identificar os nossos sentimentos com os sentimentos dos personagens, né? A parábola do bom samaritano, por exemplo, ela é uma parábola cheia de sentimentos. Ela fala da maldade do salteador que espancava o viajante, ela fala da indiferença do sacerdote e do levita, ela fala da compaixão do samaritano, recheada de sentimentos. A parábola do filho pródigo, então, é um banquete de sentimentos, né? Esse texto nos sugere, né, olhar para esse jovem. Normalmente a gente olha para esse jovem e vê o pecador que gastou toda a herança e viveu uma vida dissoluta, né? Mas a gente esquece de tentar entender o sentimento do jovem. O jovem está com os hormônios a milhões, o jovem precisa se firmar na profissão, no relacionamento, ele precisa entender a vida, ele precisa firmar sua identidade, ele precisa conhecer coisas novas. O jovem tem isso, é natural do jovem, né? Eu imagino então, né, daquele cenário de uma fazenda, aquele rapaz naquele cercado trabalhando com seu irmão, seu pai e as outras pessoas. Talvez ele olhasse para trás, além das coxilhas, e pensasse: o que será que tem lá naquela cidade? Como será que é a vida lá? Eu preciso conhecer, eu tenho desejo de conhecer algumas coisas, sabe? Isso é um sentimento que a gente, né, pode olhar, né, e tentar entender. Por vezes a gente não entende, por que alguém me tratou assim, né? Por que alguém fez aquilo que fez comigo dessa forma? Eu não sei, eu só sei o que chega, mas eu não sei como que sai. Eu não consigo entender aquele cenário, o contexto da vida dele, para ver por que ele age daquela forma que age. Mas eu julgo: o fulano agiu mal comigo, e eu não procuro restabelecer relacionamento, eu só fico dentro da minha verdade. Por quê? Porque eu não consigo sair do meu cenário, eu não consigo me transportar para tentar entender outra condição. E a gente consegue quando a gente começa a entender os sentimentos. E nessa parábola do filho pródigo, talvez muitos se identifiquem com o sentimento desse jovem.
Mas outros, talvez, com um senso de responsabilidade diferente, podem se identificar com o filho mais velho, aquele que ficou. Não, peraí, nós precisamos trabalhar aqui, né? Se tu vai sair, né, o filho mais novo vai sair. Se eu sair também, o pai fica sozinho. E aí, daqui a pouco o pai, né, passa o tempo dele, isso aqui vai ser nosso, nós temos que cuidar desse negócio. Talvez algum de nós possa se identificar com o mesmo sentimento do filho que ficou. Talvez algum se identifique com o sentimento do jornaleiro, dos funcionários. Não, eu estou aqui trabalhando, eu não quero saber dessa confusão de família, é problema deles. Eu quero trabalhar, ganhar meu salário e eu tenho os meus problemas para resolver. Isso aqui para mim não interessa. Talvez a gente pense assim em muitas coisas. Talvez a gente se identifique com os amigos dissolutos, da vida dissoluta do jovem. Aqueles que aproveitavam de uma oportunidade, quando o rapaz tinha dinheiro. Vários sentimentos tem nessa parábola, mas a gente consegue entender cada motivação quando a gente consegue entender os sentimentos. As pessoas se deixam conhecer pela identificação dos seus sentimentos, não é assim? Quando tu começa a conversar com a pessoa e a pessoa vai abrindo o coração, tu começa a entender a vida dela. É pelos sentimentos que a gente estreita os nossos relacionamentos de amizade, né, e afina o nosso, né, nossa intimidade e a nossa comunhão, pelos sentimentos. Tempo atrás, quando a gente mudou de cidade, nós fomos começar um trabalho da igreja, fomos plantar um trabalho da igreja em Caxias do Sul. Fomos eu, minha esposa, minha filha era pequenininha, 4, 5 anos eu acho, não me lembro exatamente, e minha esposa, como ela é funcionária do Estado, né, ela conseguiu transferência para acompanhar o marido, né, então fui para lá. Então ela chegou trabalhando já, né, ela chegou já, só conseguiu a transferência, e eu não, tinha que me estabelecer na cidade ainda, tal, né? E eu lembro que uma tarde, depois do almoço, a Marta tinha saído para trabalhar, eu estava lavando a louça. E a minha filha, a Sofia, chegou com um bichinho que ela tinha, um bichinho de pelúcia, né? Um bizu, um cachorrinho. E ela chegou ali do lado da pia e falou: pai, o bizu está triste. Ué, o que aconteceu com o bizu, né? Sabe, não tem ninguém que brinca com ele. Né? Ela criou um cenário e emprestou o sentimento dela para o bichinho. Né? Eu percebi isso e eu falei para ela: não, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei no ouvido dela: ó, fala para o bizu que só ao terminar de secar a louça aqui eu vou correndo brincar com ele e contigo. E ela saiu bem faceira. Né? Emprestou o sentimento, abriu um novo cenário, emprestou o sentimento para poder, sabe, ser compreendida. E esses cenários que a gente cria, né, eles nos remetem a outros lugares, mas eles também quebram alguns vínculos que a gente tem com o lugar onde a gente está. Lembro também, eu não quero exagerar aqui nessas analogias, mas penso que é bem pertinente, né? Um outro momento da minha vida, eu dava aula, a gente morava também em outra cidade, eu dava aula, e um curso de qualificação profissional, e todo dia, né, de aula, as pessoas vinham, os alunos sentavam sempre nos mesmos lugares, né? Então tu olhava para um lugar, tu sabia quem estava ali, sabia que todo mundo estava no mesmo lugar, né? E aí chegou um dia que aquela sala que a gente usava, a gente não pôde usar, não me lembro exatamente por qual motivo, usa em outra sala. Quando a gente foi para outra sala, todo mundo sentou em lugares diferentes, né? Aí tu olhava para o fulano que estava ali, não estava mais ali, estava aqui, eu estava em outro lugar. Perderam aquela referência, mudou o cenário, se desvincularam daquele lugar onde eles estavam. Eu chego sempre, minha cadeirinha é aqui, a segunda, depois da parede, né? Quando mudou o cenário, eles conseguiram, aquele que sentava mais no fundo, agora tinha uma oportunidade para sentar um pouco mais perto, para enxergar melhor, e foram ajustando algumas coisas. Então esse novo cenário, ele nos remete a um novo lugar, só que a gente não consegue enxergar. A gente não consegue enxergar. Um outro exemplo dessa mesma situação, 2 Samuel, capítulo 12, todo mundo conhece a história de Davi e Batseba. Resumidamente, essa história era Davi, o rei de Israel, né? Ele olhou para uma outra mulher que era casada e tomou essa mulher para si. E aí, quando o pessoal já tinha a possibilidade do marido dela saber, ele criou uma situação para que o marido dela morresse, porque o que ele queria era esconder o seu pecado.
como se consegue esconder as coisas dos homens, mas não se consegue esconder as coisas de Deus, Deus mandou o profeta Natan falar com ele. E Davi, dentro daquela condição dele, que ele estava, dentro daquele pecado, para ele estava, não, tudo bem, vamos encobrir aqui, vamos ver como é que a coisa vai, e daqui a pouco passou o tempo, esqueceu, e a vida segue, né? Mas o profeta chegou e falou para ele, e contou uma parábola, é a parábola do Antigo Testamento. Ele disse: olha, tinha um homem rico, que tinha um rebanho muito grande, várias vacas e ovelhas, mas ele quis fazer um banquete, quis desfrutar daquilo que ele tinha, e, em vez de pegar algo do rebanho dele, ele pegou uma ovelha de um outro homem pobre. E, enfim, a mesma história, mas num outro cenário. Quando Davi estava fora do cenário, ele conseguia ver a história, e ele disse: olha, esse homem que fez isso é digno de morte. E aí no versículo 7 de 2 Samuel 12, o profeta fala para ele: esse homem é você, esse homem é tu. Então, quando ele se vê nessa condição, agora ele conseguiu ver, né? Então, a partir desse novo cenário que o profeta abriu, ele reconheceu o pecado dele. E aí no verso 13, ele reconhece, confessa, ele diz: pequei contra o Senhor. Sabe, os sentimentos, quando quando o cenário foi mudado e ele percebeu o pecado dele, o sentimento começou a aflorar. Ele entendeu o pecado e o sentimento de arrependimento brotou nele. E eu creio que Deus está interessado nos nossos sentimentos, sabe? Deus, Ele quer saber como a gente está passando, como é que vocês estão, sabe? Como é que a gente está? Deus se interessa, como é que tu está quando tu põe tua cabeça no travesseiro? Como é que tu está quando tu está sozinho no canto? Como é que tu está domingo de noite, quando chega em casa antes de dormir, pensando na segunda-feira? E se a tua segunda-feira tu acorda e estava louco para trabalhar e não tem para onde para ir, como é que tu está? Deus tem interesse nesse teu sentimento. Só que por vezes a gente também não consegue, sabe, expressar isso. Olha o Salmo 26, verso 2, na versão King James diz assim, ó: examina-me, Senhor, submete-me a provas, sonda os meus sentimentos e a minha mente. Eu acho que quando a gente começou o culto, eu falei: olha, eu vou, falar de mim também aqui. Eu também muitas vezes cheguei no culto para cumprir uma escala, porque o que eu queria mais era, em determinados momentos, ficar em casa e nem conversar com ninguém. Nós temos um costume aqui de saudar os visitantes, né? O pastor Célio, o pessoal chama pelo nome. Eu me lembro que quando eu comecei na igreja também, a vida toda atrapalhada, eu queria só sentar num cantinho lá, ouvir que palavra que vinha para mim, me agarrar nela. Eu não queria dizer oi para ninguém, não queria dizer tchau para ninguém, queria só ouvir a palavra que Deus tinha para falar comigo. Eu não sei, talvez algumas pessoas possam ter esse mesmo sentimento quando vêm aqui pela primeira vez, e eu me constranjo em expô-las, né? Mas enfim, a gente está falando de sentimento, né? Eu quis expressar aqui também um sentimento que eu tenho. Então, se tem algum visitante nessa noite e a gente não cumprimentou, se sinta cumprimentado e entenda que o que Deus tem para o pessoal da casa tem para os visitantes também, e a gente está todo mundo junto aqui para entender que o Senhor tem para nos falar. Irmãos, e assim, então como que a gente vai entender algumas coisas, sabe? A gente precisa de feedback de algumas coisas, né? Precisa do retorno de algumas coisas. A gente no nosso cantinho aqui, a gente não consegue olhar, então a gente precisa se colocar no outro lado às vezes. E aí eu lembrava também, quando estava escrevendo isso aqui, para tentar entender também, para trazer alguma coisa para que a gente possa aprender juntos. Eu lembrava de um tempo que eu fazia uma programação na rádio, né? Era comunicador, daí entre as músicas, tu fala o nome da música, traz uma informação, fala algumas coisas, e quem liga o rádio para escutar música, quando o locutor ali, o comunicador abre o microfone, se ele não falar uma coisa de fundamento, ele está atrapalhando, né? Então melhor não falar nada e botar uma música do que falar qualquer coisa.
E aí o que eu fazia? Eu gravava os programas em fita cassete e depois ia escutar. E quando eu escutava, aí eu saía do cenário do estúdio e entrava no cenário da casa, do ouvinte, né? Aí eu conseguia ver os vícios de linguagem, aquele né, cara e essas coisas que a gente falava e fala ainda, né? Ainda tem algumas coisas que não consegui me libertar. E aí depois que eu virei crente, aprendi outras coisas que... Gente boa de ter vício de linguagem é crente, né? Mas enfim, vamos parar por aqui. Mas assim, mas a gente consegue, né, ter um feedback, se entender no processo, a partir de um outro cenário, de um outro ambiente. E também no ano passado, a gente está falando em cenário, eu creio que o cenário não é algo necessariamente temporário que se arma e se desarma depois, né? E também não é um novo lugar geográfico, mas é um novo ambiente, pode ser no mesmo lugar, né? Quando a gente ora aqui, a gente sempre fala, o pessoal tem costume de falar porque é uma verdade, né? Esse culto, esse momento aqui é preparado, esse ambiente é preparado, né, através da oração. O lugar é esse. Talvez não tenha ninguém aqui, daqui a pouco a gente sai e fecha as portas, né? Mas quando todo mundo se reúne aqui, muda o ambiente. Então, o ambiente o novo ambiente não é necessariamente um novo lugar, né? Então, esse cenário, no ano passado, nós fizemos aqui, montamos um cenário, foram retiradas essas cadeiras aqui, foi montado um cenário para fazer uma encenação de Natal. Então, as coisas que tinham aqui foram tiradas, as pessoas se movimentaram, se mobilizaram, e a partir daqui, então, num novo cenário, a gente conseguiu levar uma mensagem diferente do que se tivesse sido essa mensagem falada aqui de cima, com alguém com o microfone. A mesma mensagem, o mesmo texto, o mesmo enredo, se fosse falado aqui de cima, como eu estou falando agora, ela teria talvez um outro entendimento, ela seria assim, menos efetiva do que a forma que foi feita, porque foi criado um cenário e houve um envolvimento para que aquilo acontecesse. O mesmo lugar, mas um novo ambiente. Então, entrar num novo ambiente não é criar um novo ambiente, porque isso não somos nós que fazemos, né? Isso é o Senhor que nos proporciona. As parábolas que o Senhor trazia era justamente para isso, para a gente se entender, né? Sair um pouquinho da nossa caixinha, do nosso quadradinho aqui, entender os nossos sentimentos, comparar os nossos sentimentos com os sentimentos dos personagens, né? Para ter uma visão mais ampla. Irmãos, nós ainda estamos muito longe, sabe? O que Deus tem para as nossas vidas não é só isso que a gente está vendo, não é só isso que a gente está vivendo, sabe? A gente está muito além, a gente continua, sabe, parece que marcando passo em muitas coisas. Deus tem muito milagre, tem muita coisa para fazer, tem muita vida para transformar, tem o nosso caráter para lapidar, para aperfeiçoar, sabe? O Senhor tem tanta coisa para fazer a partir das virtudes que estão em cada um de nós. Nós precisamos de alguma maneira entender um novo cenário, entender uma nova condição que o Senhor tem para nós aqui nesse lugar mesmo. Então, como que a gente pode fazer para entrar nesse novo lugar? A gente está falando aqui, o pessoal tem falado, o pastor Célio pregou sobre, né, sobre a porta do aprisco outro dia, entrar num lugar. A Janete pregou quarta-feira também justamente sobre isso, né? E eu creio que essa palavra ela vem vindo, vem se construindo, né? Mais pessoas têm falado e têm entendido esse movimento que o Senhor está fazendo, só que a gente precisa sair de onde a gente está para ir para esse lugar. E eu creio que existem algumas coisas que a gente pode fazer para entrar nesse lugar. Então, irmãos, uma delas, assim, a primeira delas, sabe, é acreditar que uma nova história vai ser contada, sabe? Acreditar que uma nova história vai ser contada. Olha o versículo 15 que nós lemos aqui, falava assim: porque o coração desse povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam e os ouvidos para que não ouçam, e compreendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Então nós precisamos ver e ouvir aquilo que a gente ainda não está vendo e ouvindo. Por quê? Porque o Senhor quer nos curar. O Senhor quer que a gente se converta ainda. A gente está indo, talvez muitos de nós estão indo bem, sabe, mas ainda
sabe? Ainda estamos longe, gente, ainda estamos longe. Sabe, acreditar numa nova história que será contada, uma história de cura, sabe, uma história que a gente pode enxergar, a gente pode ouvir, pode desfrutar e da graça do Senhor. Sabe, outra coisa que a gente precisa fazer, irmãos, é desmontar o cenário anterior. É hora de abrir os armários, sabe? É hora de abrir a portinhola do porão do coração. É hora de começar a tirar alguns entulhos, de desentulhar as calhas das nossas casas, sabe? Nós precisamos remover algumas coisas, e isso o Senhor nos chama para que a gente mesmo faça. Não, o Senhor não vai dar um raio para abrir as portas. Talvez pode ser que faça isso, o Senhor é Deus sobre todas as coisas, mas Ele nos ensina pela palavra dEle, para que a gente possa nós mesmos limparmos essas coisas, desmontarmos cenários. Quando nós montamos aquele cenário aqui para a peça de Natal, as cadeiras estavam aqui, precisavam ser tiradas, sabe? As cortinas foram abertas, as mesas, enfim, tudo foi removido. Não precisa a gente dar uma olhada lá nas coisinhas que estão no fundinho do nosso coração, aquelas coisas que estão ali já, sabe? Lá em casa a gente tem um sofá na frente da TV e aí tem um outro sofá do lado, né? Então a TV fica aqui assim, o cantinho que fica bem na frente da TV, o sofá já está mais fundinho ali, sabe? O sofá lá do canto já está normalzinho, mas o que está na frente da TV já está mais fundinho ali, sabe? Todo mundo chega e senta ali, né? Melhor posição. Não tem coisa no nosso coração que já estamos até fazendo sabe? Então ali, a gente acha que nem é tão pecado assim, né? É só uma coisinha, daqui a pouco passa, que nem Davi, né? Daqui a pouco a gente passa, a gente esquece, daí quando a gente acha que a gente esquece, aí parece que passou, né? Daí vem o Espírito e nos lembra, daí fica pior ainda. A gente vê o tempo que perdeu com aquele negócio ali, sabe? Nós tem coisa no cantinho do nosso coração, no porãozinho da nossa alma lá, que está ali assim, ó, já está ajustada, sabe? E elas precisam ser removidas, irmão. Precisam ser removidas. Acreditar numa nova história, desmontar o cenário anterior, buscar os elementos para o novo cenário. Irmãos, aquela vez quando a gente fez aqui, então, o pessoal que trabalha com o Claudino, que trabalha com madeira, trouxe um bercinho, o pastor Célio trouxe um lenço de Israel para botar o nenê, o Lucas trouxe uma câmera, filmou, trouxeram outras estruturas lá para fazer as estalagens. Todo mundo se mobilizou, sabe? Um novo cenário precisou de coisas novas, sabe? E aí eu entendo que a gente precisa olhar para as nossas virtudes, irmãos. As nossas virtudes, elas não são algo novo para nós. O Senhor colocou em nós quando Ele nos formou, mas talvez elas possam ser desconhecidas de nós. Nós precisamos ser apresentados, virtude, prazer, sabe? Comigo mesmo, eu preciso me reconhecer, sabe? Preciso que as minhas virtudes aflorem, eu preciso entender que elas estão em mim, porque é por elas que eu vou me mover. Montar um novo cenário exige esforço, irmão. Exige esforço, existe mobilização, exige carregar uma coisa, alguém está carregando, deixa que eu vou e te ajudo. Mas exige também que eu estou carregando alguma coisa meio pesada, e diz, me ajuda aí, sabe? Exige humildade para a gente pedir, exige disposição para a gente ajudar, trabalho, perseverança, mobilização. A gente precisa montar um novo cenário, e a partir daí então, viver um novo ambiente, que é o que a palavra nos fala aqui, que é provar da cura, né, do Senhor. Mas algo que o Senhor tem, a partir da palavra dEle, do poder que há na palavra dEle. As palavras deles não são palavras de persuasão. Talvez nós possamos usar palavras de persuasão, sabe? Até numa pregação. Mas Deus não precisa disso, porque a palavra dEle é poder. E está na hora, irmãos. Está na hora de a gente começar a viver isso. O tempo está passando. Eu sei que muitos aqui já têm muita experiência com Deus, sabe? Já viram, já promoveram, já se envolveram, sabe, com coisas, com milagres, com coisas grandiosas, sabe? Nós sabemos que Deus está agindo no nosso meio também,
sabe? Mas a gente precisa entrar nesse lugar. Precisamos desentulhar nossa vida e entender essa nova jornada que o Senhor tem para nós. Todo mundo fala em novo momento, novo normal, novo não sei o quê, sabe? A gente precisa buscar um novo do Senhor, sabe? Entender o nosso tempo, entender as motivações, entender a nossa vocação, para que a gente desfrute dessa cura do Senhor, né, e alcance a plenitude da sua graça. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, por gentileza. Mas a palavra de Deus, ela não está presa a nenhuma teologia humana, sabe? Ela por si só, ela basta, ela se basta. Mas o próprio Deus, ele estabeleceu princípios, né? Estabeleceu princípios para viver, e nos chama para viver também, para vivenciar esses princípios, né? Deus estabeleceu, por exemplo, o princípio da verdade. Então Deus, ele pode se igualar à verdade, né? Ele é a verdade, mas para agir, né, e para nos chamar, para viver, Ele nos chama para a gente viver debaixo da verdade. Verdade como sendo a nossa cobertura. Então, se o próprio Deus estabeleceu os princípios para que Ele mesmo viva e subsista, né, para que a gente encontre os milagres do Senhor, a gente precisa viver esses princípios. A gente precisa entender esses princípios, né? E a gente às vezes acha que a Bíblia, não, porque a Bíblia é a Bíblia. E aí eu sorteei aqui, li maldição contra Moabe. Daí eu começo a ler, vou lendo, eu não entendo nada, porque estou procurando a palavra para mim, mas não é a palavra para mim. Eu leio para conhecer e para ver, conhecer a história e para ver onde que isso pode encaixar para a minha vida, mas nem tudo é para mim e para você. Tudo é puro, santo e verdadeiro na palavra do Senhor. Mas nem tudo é profético para as nossas vidas, sabe? Muitas palavras são para o nosso conhecimento, para que a gente, a partir dali, então, a gente entenda a profecia. Nem tudo é uma palavra que nos destrave para alguma coisa. Mas o Senhor estabeleceu esses princípios. Eu creio que dentro deles a gente alcança, né, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, Senhor. Diante da Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu nos fala nessa noite, Senhor, que nosso coração encontre o entendimento, Senhor, e que nosso coração encontre o impulso que nós precisamos para nos mover em direção a ela, Senhor. Nos colocarmos debaixo dela, Senhor Deus, crendo que há um novo momento para as nossas vidas, crendo, Senhor Deus, que Tu espera somente um envolvimento nosso, um entendimento, um deslocamento, Senhor Deus, nosso, Senhor, deixando para trás algumas coisas, buscando o novo que há de vir, Senhor, para que Tu derrame sobre as nossas vidas, Pai, assim como uma represa, Senhor Deus, contendo muita água, Senhor Deus, provendo muita energia, Senhor, só aguardando um movimento nosso para que essas comportas sejam abertas, Senhor Deus, para que essa água mova as turbinas, Senhor. Senhor Deus, que nesses dias que Tens falado conosco, as palavras que têm sido liberadas aqui nesse lugar, Senhor Deus, elas fiquem na nossa mente, no nosso entendimento. Traga, Senhor Deus, construções, Senhor Deus, mais profundas. Traga, Senhor Deus, a dissolução das dúvidas, Senhor Deus, que nós temos, Pai, em relação à Tua palavra, em relação, Senhor Deus, até a nossa própria fé, no entendimento do que Tu há de fazer nesse lugar. Tu tens mantido esse lugar, Senhor Deus. Senhor Deus, se Tu não quisesse algo com esse lugar aqui, Tu já tinha, Tu mesmo, Senhor Deus, fechado as portas, assim como as muralhas de Jericó caíram, assim como o templo foi derrubado, assim como tantas outras obras foram desfeitas, Senhor. Mas Tu nos mantém aqui, Senhor Deus, Tu mantém essa obra aqui, Senhor Deus, e a partir daqui, Senhor Deus, que grandes coisas Tu vai fazer pelas nossas vidas, pela nossa cidade, Senhor Deus. Essas portas precisam se manter abertas, Senhor,
porque aqui é onde tu derrama da tua graça, Senhor, aqui onde teu amor é manifestado, aqui onde nós te adoramos, Senhor. Pai, aqui onde a nossa vida, Senhor, se fortalece em ti, Senhor. Aqui onde a nossa mente se abre para o entendimento daquilo que tu nos traz, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, essa clareza de entender que não existe uma jurisprudência universal que nos diga que toda palavra serve para todo mundo, mas nos dá a capacidade de entender o que é para mim específico, para o meu tempo, que alinha com a minha vocação nesse tempo, Senhor, nesses dias, Senhor, para que eu viva isso, Senhor Deus, que a tua igreja viva isso, Senhor Deus, a partir das virtudes que já estão em cada um, Senhor, só precisam ser destravadas, Senhor. Libera nessa noite, tira os tampões, Senhor Deus, tira os alçapões, Senhor Deus, tira as portinholas, abre, Senhor Deus, para desentulhar, Senhor Deus, cada vida, cada mente, cada coração, que a nossa confiança em Ti, Senhor Deus, seja fortalecida nessa noite, Pai amado. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos livrarmos das coisas que ainda nos prendem num cenário antigo, Senhor. Nós não estamos aqui para viver vidas religiosas, Senhor, mas estamos aqui para ver o Teu propósito, que é lindo, Senhor Deus, que é pleno para as nossas vidas, Pai. E é muito mais, Senhor Deus, do que a nossa mente possa imaginar, ou do que o nosso coração possa querer, Senhor Deus. Ajuda, Senhor Deus, a que os nossos sentimentos, Senhor Deus, sejam sendo purificados por Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Dependemos da Tua graça e do Teu favor, Senhor. Pai, que cada um aqui nessa noite que ouviu a Tua palavra, Senhor Deus, que essa palavra fique entre como flecha, Senhor Deus, e com o sentimento de cada um, Senhor Deus, assim como Tu expressava que o Teu sentimento, o Teu amor, como nós cantamos aqui, Senhor Deus, que ele se alinhe, Pai, que o sentimento se alinhe nessa noite, que a gente comece a perceber as Tuas coisas sobre nós, Senhor Deus, o Teu amor e o Teu cuidado. Espírito da palavra, eu te peço, o mesmo Espírito que inspirou os homens a escrever as Escrituras, Senhor Deus, seja o mesmo Espírito que esteja visitando cada um aqui, Senhor Deus, trazendo revelação, entendimento, Senhor Deus, de como se mover nesses dias, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, por cada vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo ao Teu nome, Senhor. Te agradeço, Jesus, pela Tua oferta de amor, Senhor Deus, sobre nós. Muito obrigado, Pai. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.